Eu tô sujo, tô feio, mas quero ficar limpinho. Então eu compro uma liminar e fico limpinho. Parece que eu tô limpinho, mas eu esqueci de tomar banho. 2, nós vivemos um dos cenários de crédito mais caro que a gente já passou, ou seja, então aquela nossa velha máxima que não existe crédito mal dado, existe crédito mal precificado, assusta também, porque O CFO, o CMO, o próprio CEO que está ouvindo agora aqui, ele vai se conectar muito com isso. Cara, o cliente precisa vender mais. cara, o que faz a gente diferente? O que mostra pro mercado, mostra pro cliente? E eu já ouvi várias visitas minhas que o cliente diz assim, cara, de manhã quando eu penso em mandar a operação, primeiro eu mando pra Opera, depois eu vejo o que eu faço. Mas o meu primeiro pensamento é de vocês. Cara, como é que a gente conseguiu colocar isso no cliente? Como é que o cliente tem essa... Olá, bem-vindos. Bem-vindo ao OperaCast. Esse é o podcast da Opera Capital, que tem o objetivo de conectar pessoas, ideias e principalmente inovação para esse mercado financeiro. E hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre um tema que mexe muito com o nosso dia a dia, que é crédito. E para isso, a gente trouxe aqui alguns convidados para falar sobre esse grande desafio, não só no cenário 2025, mas para os próximos anos de crédito. Comigo aqui tem hoje o David. David é o nosso coordenador do setor de cadastro na Opera, formado em Direito, com passagens, né, em alguns escritórios de Direito, e está há 3 anos conosco e tem o desafio, né, de ser a ponte entre o nosso crédito bem dado, o comercial e a forma como a gente trata isso. Bem-vindo, David. Muito obrigado, Gustavo. Tenho comigo aqui também o Robson. Robson, especialista em gestão, fundador da Neocred, há mais de 15 anos no mercado de crédito, de inteligência e principalmente de inovação. Robson, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês aqui. Tem também o Guilherme. Guilherme é nosso sócio na Opera Capital, é o nosso diretor de operações e diretor de crédito. É ele que lê esse mercado de crédito e nos ajuda a transformar esse dia a dia aí no crédito. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite, Gustavo. Estamos aí. Pessoal, aproveito para convidá-los a nos seguirem nas plataformas, na sua plataforma de preferência, e ouça o nosso podcast e dê sugestões daquilo que a gente pode trazer nesse tema, o que a gente pode falar aqui, e o nosso grande objetivo é mostrar a realidade que acontece no dia a dia do mercado financeiro para vocês. Então, para começar, David, eu vou começar com você. Queria que você falasse para a gente um pouquinho aqui, qual que é o desafio que você está percebendo nesses 3 anos que você está à frente do setor de cadastro aqui na Opera? Como esse cenário de crédito está se transformando? Como era quando você entrou? Como é no dia a dia? Qual a evolução? E para você, o que mais está pegando hoje nesse cenário de crédito desafiador? Perfeito. Obrigado, Gustavo. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui. É uma honra, né? Estar aqui com grandes nomes. E também eu sou um grande fã, então, isso acaba se tornando uma coisa muito bacana, né? Compartilhar isso com uma pessoa que a gente é muito fã. Vamos lá, o desafio, né, que a gente tem, vindo dos últimos anos, né, para cá, aconteceu uma transformação muito grande no mercado, a gente tem sentido, né? Primeiro a gente olha na questão da tecnologia, eu vejo assim que temos muitos dados para usar, e a questão é, com essa informação toda, fica muito mais fácil de tomar decisões, né? Agora, as ferramentas, né, que a gente utiliza, como a gente lida com a empresa, como a gente enxerga a empresa, eu acho que vai fazer toda a diferença. E também temos, né, a questão da inadimplência em si, né, recentes mudanças no mercado, a gente vê como isso está afetando muito, né, principalmente as pequenas e médias empresas, e eu acho que o maior desafio, né, que eu venho enxergando nos últimos anos aí nessa parte de crédito, justamente o desafio, né, é a gente conseguir entender a empresa, né, e a particularidade de cada uma, porque todas vão ter dificuldades, né, a gente não vai analisar só números, né, a gente está analisando negócios. Então, acho que essa é a maior particularidade que a gente vem enfrentando, né? Não existe a empresa perfeita. Eu gosto de usar uma frase que tu fala muito, né, Gustavo? Não existe a empresa perfeita nem a empresa que é ruim, né? Existe a empresa que está passando por um momento bom, né? E a empresa que está passando por um momento ruim. Eu acho que a questão do crédito é você conseguir enxergar isso e o segmento da empresa, entender o negócio e focar nisso. Pô, legal, David. Pra gente isso faz muito sentido, né? Eu sempre digo que o cliente ou ele está bom ou ele está ruim.
quem mede a temperatura antes é que vai saber como isso vai andar ou não, e eu acho que isso internamente a gente faz com maestria aqui dentro, liderada por você. E aproveitando isso, Robson, o David trouxe essa história de dados, tecnologia, inovação e tal. E nós usamos uma série de ferramentas aqui dentro da nossa estrutura, e uma delas é a Neocred, por isso que a gente está aqui trocando essa figura também, porque essa ferramenta tem trazido muita inovação, muita gestão de dados, muitas automatizações para a gente que está no varejo, que está no dia a dia. Então, cara, fala para nós agora do lado de inovação, de dados, como é que esse cenário desafiador está sendo transformado com essas automatizações? Legal, Gustavo. Como o David falou, eu acho que além da própria mudança de mercado, das próprias mudanças econômicas, macroeconômicas que a gente está vivenciando aí, não podemos deixar de lado a questão da transformação digital. Eu acho que a transformação digital ela veio em ondas, lá desde a década de 2000, na década de 2010, e se a gente olhar nos Estados Unidos, ela aconteceu já na década de 2000. No Brasil, a gente tem diferentes cenários. Nós temos empresas onde, de fato, a onda já chegou e ela já é uma empresa conectada, ela tem uma facilidade de utilizar a API, ela tem informações correndo de uma maneira muito rápida e é muito mais fácil a gente trazer essa implantação, por exemplo, de uma política de crédito da Neocred, que traz uma série de informações para um cliente como esse. Então, a transformação digital, para mim, é o primeiro ponto, e um ponto que ainda não está superado no Brasil, especialmente quando nós pegamos aí o middle market, as empresas médias, essas que estão até sofrendo um pouquinho mais com essa questão de inadimplência, né? Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, é a gente superar essa questão da transformação digital em coisas que a gente já deveria ter superado, ou teve a oportunidade de ter superado, talvez na década passada, e não superou. Outro ponto que eu entendo que, do ponto de vista de tecnologia, influencia diretamente aí para você que está ouvindo e que está assistindo, de fato a transformação dos dados. O Davi falou há pouco aqui. Então, quando nós falamos do data-driven, né, que é o direcionamento da empresa por dados, é algo que ainda a gente está enfrentando alguns obstáculos, inclusive culturais, dentro das empresas. Com certeza. São poucas as empresas que têm pessoas que conseguem ter uma visão e o entendimento dos dados, porque não basta saber estatística ou matemática. Sim. Precisa entender de processos, precisa existir processos para que os dados existam. E aí a Neocred e a gente, né, tem feito isso, né, Gustavo, de maneira a apoiar esses nossos clientes, trazendo informações internas, que é a melhor informação, que é o melhor histórico. Exato. É o sentimento que a gente tem no dia a dia, o cliente se mostra no Exatamente. dia a dia, não adianta. Juntando com informações externas, e aí vem outra coisa importante do ponto de vista de dados. A gente teve aí, está passando pelo Open Banking, né? Em 2019, a lei e tal. Aí depois veio essa coisa da mudança da lei, onde todos estão open, alguns pediram para fechar e tal, mas são informações que estão disponíveis. E a partir de então, na década agora, nos últimos 5 anos, há uma dificuldade de poder utilizar esses dados de maneira mais eficaz. Então, os dados existem, e não é um só como a gente utilizava antes. Antes eu pegava lá um score, sei lá, do fornecedor A, B ou C, e aquilo era lei para mim. Sim. Hoje eu preciso juntar esses dados e a partir deles fazer uma política. Então, esses 2 pontos. E um terceiro, para não me estender demais aqui, que a gente não pode esquecer, que é a variável da inteligência artificial. Ontem a gente fez uma validação com um cliente, onde, de posse desses dados, de posse dessas informações internas, externas, públicas e publicáveis, a inteligência artificial pode validar alguns pontos de fraude, como, por exemplo, no score, essa empresa validada estava com um score ótimo. Não tinha, olhando para o espelho e para o retrovisor, não tinha perfil, não tinha protesto. Porém, quando nós olhamos para as informações jurídicas, ele tinha 3 processos, um em andamento e 2 finalizados por fraude. Né? Então, a IA consegue trazer para nós agora mais rapidez nessa informação, e o analista pode ser utilizado de uma forma
não operacional, mas muito mais estratégica. Então, isso é que a gente está trazendo a cada dia para o mercado, a empresa que consegue ter essa iniciativa e vir com a gente, certamente vai sair na frente do mercado. Com certeza. Guilherme, agora eu queria falar com você. Vamos lá. Olha o tamanho do desafio que a gente está vendo no mercado de crédito. Nós vemos uma fábrica das liminares. Nós estamos vendo uma fábrica de liminar, ou seja, eu tô sujo, tô feio, mas quero ficar limpinho. Então eu compro uma liminar e fico limpinho. Parece que eu tô limpinho, mas eu esqueci de tomar banho. 2, nós vivemos um dos cenários de crédito mais caro que a gente já passou, ou seja, então aquela nossa velha máxima que não existe crédito mal dado, existe crédito mal precificado, assusta também, porque quanto mais caro, maior o risco, a gente vai se assustando. 3, como o Robson falou, os processos tecnológicos vindo cada vez mais forte. As empresas na outra ponta não estão preparadas. Nós, na concessão de crédito, correndo atrás para ficar cada vez mais preparados. Nós aqui fazendo 250, 300 operações um dia. Cara, como é que transforma isso aqui numa liquidez de 95%, que é o que a gente tem hoje aqui? Como é que isso faz, cara? Como é que esse negócio anda aqui dentro? Olha, Gustavo, eu acho que isso passa de primeira mão para uma remodelagem de crédito. A gente precisa reavaliar a política de crédito, porque antigamente para mim 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu sou um cara muito novo ainda, tá, pessoal? A gente só olhava a restrição. Então, assim, se eu olhar a restrição do cara, é muito fácil dar o crédito. Tem restrição, não passa, tá limpo, eu vou passar e eu vou fazer. E aí, por isso que correu muito atrás dessa liminar, porque na cabeça do devedor, daquele cara que tá com o nome sujo, acontece muito dele querer ter o nome limpo para ele conseguir ter o crédito. E isso tem funcionado em muitos lugares. Só que a tecnologia, ela tá aí para ajudar e também, né, para atrapalhar um pouquinho. Esse número de bureau de crédito que a gente tem agora, a tecnologia nos trouxe a possibilidade de juntar tudo em um só. E aí eu consigo ver uma análise jurídica, vamos falar assim, de quais são as ações que esse cara teve para trás, eu consigo ver se ele tem uma liminar em andamento. Então isso facilitou um pouco para nós tomar a decisão. Mas com certeza eu acho que essa modelagem atual de crédito nos ajuda a tomar decisão de uma maneira mais rápida. Sem contar, né, o motor de crédito que a gente usa aqui, que facilita, a gente criou uma política de crédito que faz o basicão, e aí sobe para o analista tomar a decisão, né, em cima de outros dados, não só de Serasa, por exemplo. Guilherme, tem outra pergunta que eu queria te fazer aqui, né? Olhando a gente na área comercial, olhando o dia a dia na área comercial, qual é para você o fator determinante para uma tomada de decisão? Pô, a gente tá falando de tecnologia, tá falando de gestão de dados e tal, mas cara, tem um negócio que a gente preza muito aqui, que eu tenho certeza que é o que a gente imagina juntos. Cara, qual é esse fator? Esse fator que o cara que tá lá na frente, o comercial, traz pra gente que a gente não consegue fazer. Qual é a única variável que a gente não consegue botar nesses dados aqui? Eu acho que é a proximidade do cliente, né? É a visita. A gente fala que a gente gosta de ter, né, regionalizar a visita. A gente tem comerciais em cada ponto do Brasil aqui e eles estão lá no boteco lá conhecendo como é que é a vida interior do cara, o que o cara faz de noite, como é que é a empresa, se ela tá funcionando ou não tá, se a folha tá atrasada ou não tá. Eu acho que só atrás da mesa a gente não consegue descobrir isso. A gente precisa estar lá no campo, sujar o sapato, gastar sola e distribuir cartão. Tá na rua, faz parte, né, desse case de sucesso, vamos dizer assim, da Opera. Então, se a gente, o comercial, ele é um complemento hoje do analista de crédito aqui interno. Então, assim, uma composição de um time vitorioso. É o analista de crédito comercial, é o cadastro, é a controladoria. Eu acho que isso que faz, né, a gente tomar decisão mais rápido e acertar cada vez mais no crédito. Cara, legal. Caro ouvinte, caro espectador, vejam que tudo aquilo que a gente fala aqui de tecnologia, gestão de dados, não exime a nossa responsabilidade de uma visita bem feita, de uma proximidade com o cliente, de um entendimento do cliente. Né? Quando o David traz para a gente esse cara, a gente está olhando o cara naquele momento, está dando crédito para ele naquele momento, está dando suporte para ele entender como a gente pode ajudar ele. E isso vai em linha com o nosso propósito. Nós estamos aqui para impulsionar os nossos clientes, fazer ele crescer, fazer ele passar por uma dificuldade, fazer ele crescer, fazer ele sobreviver dessa dificuldade. Então, se você gosta desse dia a dia e você se sente ansioso para ver mais temas como esse, segue a gente lá, que com certeza você vai ficar impressionado com a quantidade de informação que a gente vai trazer aqui. Continuando o nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você, do que você tem enxergado internamente aqui. E hoje eu estava vendo um dado importante, nós já avaliamos quase 10 mil empresas, né, nesses últimos 3 anos, então passaram pelo setor de crédito desde a nossa inovação que a gente criou no nosso Opera Web, na nossa esteira de crédito, já passaram quase 10 mil empresas. É bastante gente, nós temos 3.800 clientes ativos aí, já passaram 10 mil empresas aqui, então acho que tem um pouquinho
já passamos de tudo aqui, né? Então tem know-how aí para a gente falar. Eu queria que você falasse para a gente, no teu dia a dia, qual é o maior desafio, né, desse segmento de pequenas e médias empresas e do middle market, que são os dois maiores segmentos que a gente atende aqui. Cara, nesse novo cenário de crédito, qual é o desafio das empresas? Cara, aonde está a maior dor para esses caras e que a gente pode juntos resolver? Perfeito, Gustavo. O que eu enxergo como a maior dor do cliente? Né? Muitas vezes ele está desesperado, né? Eu vou até usar como exemplo uma ala médica, né? O cliente ele não está mais indo para fazer um exame, marcar consulta, não, ele está tá desesperado. Tá na UTI. Está na UTI, exatamente. E aí tem duas opções, o médico falou, vai morrer, eu vou te ajudar. Exatamente. Então, assim, o cadastro não é apenas o cadastro, é uma ala médica ali de urgência, né? Então, Isso. tem cirurgião ali. Mas o que eu vejo, né? Empresas com muitas dificuldades, né? Eu acho que é muito difícil elas conseguirem crédito hoje no mercado, né? A gente vê que o fundo, né? A Opera FDIC, né? Ela é muito mais abrangente. A gente consegue ajudar o cliente, alavancar o cliente de uma maneira mais fácil do que, né? Querendo ou não, os grandes bancos, né? Às vezes uma restrição ali acaba atrapalhando, né? A concessão de crédito, algum protesto recente, e isso acaba influenciando muito, né? E eu vejo isso como uma das grandes dificuldades, né? Desses clientes aí, pequenas e médias empresas, e até a gente puxando um pouquinho para a estatística, né? Esse ano aí a gente já teve um pouco mais de 2.200 recuperações judiciais, né? 60% mais do que o ano passado, e grande parte dessas empresas que estão em recuperação judicial, né? Desse ano principalmente, foram feitas por pequenas e médias empresas. Então, quer dizer, é ali a dor do cliente, ele não está conseguindo sobreviver, ele não consegue respirar, né? E aí eu acho que o fundo, né, ele entra muito bem nesse momento, né, para dar aquele medicamento, para dar aquela injeção para levantar o cliente, né? Eu acho que principalmente a questão dessa inadimplência, né? Eu acho que endividamento é normal, é saudável, as empresas precisam se alavancar, mas quando você começa a ter dificuldade, né, para lidar com o pagamento das suas contas, né, eu acho que isso se torna algo mais delicado. Sim, né? machuca mais. Né? Machuca mais e a gente tem que olhar com um olhar diferente, né? Sim. A gente não pode escolher somente aquela empresa que está bonitinha, né? A gente tem que olhar para o mercado e ter a visão de ajudar todos, né? Eu acho que aquele crédito consciente, né? Como o Gustavo ali bem falou no início, né? A gente tem que precificar bem, né? Isso eu acho que com certeza a gente tem que fazer. Mas ter esse olhar clínico, né? Para cada empresa, entender a situação que ela está vivendo e ajudar ela no que for possível, né? É bem legal, né, David, que a gente fala muito, né? O remédio, o crédito é o chamado remédio, né? Ou ele mata ou ele salva, né? Então, é um desafio também. E olhando o cenário de crédito com o custo de Selic que a gente tem hoje, né? Então, dificilmente a gente vê, o Guilherme fala muito isso, dificilmente a gente vê negócios que têm um EBITDA, né, de 25%, 30% ao ano e tal. Pô, são negócios com margens espremidas e tal. E você pega um custo de crédito a 25%, 30% ao ano, cara, corrói, consome, né, um negócio do nosso cliente. Só que a gente tem essa sensibilidade também de ajudá-lo no momento importante, porque é o que a gente fala aqui, cara, dá crédito para quem não tem restrição, até a minha vozinha de 90 anos dá, ela decide, isso aí é beleza. Agora, saber quando o cara tá passando por uma dificuldade e a gente tá no dia a dia, puta, é mais difícil mesmo. E eu acho que a gente aqui faz muito bem isso, né, Guilherme? A gente consegue olhar o momento do cliente, dar o suporte para ele naquilo que ele precisa, mas também entender a hora de parar, né? Porque nesse momento de alavancagem de mercado, a gente vê as grandes instituições financeiras escolhendo 3, 4 clientes, socando dinheiro lá, aumentando concentração e tal. E eu sempre falo que isso é um perigo, porque nos dá um susto. Quando eu concentro, né, crédito num cliente só, putz, será que esse crédito é necessário ou esse crédito é para eu botar meu dinheiro fora do caixa? Então, a gente tem que sempre estar ligado nisso, e a gente faz isso aqui, acho que muito bem, não é à toa que a gente tem essa capilaridade e essa pulverização de cliente. Aproveitando esse gancho, Robson, olhando o Neocrédito, a quantidade de clientes que a Neocrédito atende, né, desde segmento farmacêutico, segmento distribuidor, segmento alimentício, cara, fala para nós, material de construção, fala para nós qual é o desafio destes caras, porque quem está lá na ponta, dar o crédito quer dizer crescer ou não. Se eu dou crédito, eu cresço, se eu não, eu posso estagnar o meu negócio. Cara, como é que a gente faz isso no dia a dia e usando a tecnologia? Eu vou dar um passo para trás, Guilherme, especialmente o Guilherme e o Gustavo aqui, olhar para o planejamento, para a missão da Opera,
que é dar segurança para o cliente meter o pé no acelerador. Essa lição que vocês fizeram lá em 2022, eu acho, isso aí. em 23 ou 24, eu praticamente copiei no nosso. Cara, É isso, essa, cara. O crédito acelera o negócio. essa visão estratégica, eu vou falar agora do ponto de vista mais estratégico, o CFO, o CMO, o próprio CEO que está ouvindo agora aqui, ele vai se conectar muito com isso. Cara, o cliente precisa vender mais. O cliente precisa vender mais com segurança. Ponto. Essa é a dor. E quando a gente fala de crédito, e aí que a gente se diferencia muito, eu vou dar o exemplo aqui do João Adib lá da CIMED. Teve um podcast, acho que o dele é bem maior que o nosso, mas teve um podcast esses dias onde ele afirmou o seguinte, que a gente tem que tirar as dificuldades do vendedor. O vendedor do nosso cliente, tá? Igual o vendedor da Opera. Isso. O vendedor tá ali para vender, cara. Até às 9 da manhã ele tem que resolver o que tem que resolver. E a hora que ele tá na frente do cliente, ele tem que ter a informação Pra fazer gol. em segundos. É isso. Né? E a Neocredit faz muito isso, é por isso que a gente está lá com eles. E esse desafio dele, ele precisa ser tratado de uma forma onde o analista, o teu analista aqui, o analista de vocês aqui, só precisa entrar no jogo quando ele precisa ter habilidade para bater pro gol. Quando ele vai passar bola na frente lá para o vendedor poder fazer o gol. Antes disso, a tecnologia tem total condição de fazer todas as validações necessárias, sejam elas de informações de bureau de crédito, sejam eles quais forem, sejam elas informações aí de jurídicas, sejam elas informações internas, sejam elas informações que o próprio CRM está trazendo do histórico ou da visita daquele próprio vendedor. E é por isso, Gustavo, que a Neocredit não é um motor de crédito. A Neocredit é uma plataforma de crédito, porque o vendedor utiliza a Neocredit no onboard lá quando ele vai num novo varejo para poder ter a primeira avaliação e para poder ter a primeiro pré-análise de crédito. Eu vou até te corrigir, Robson, que eu acho que a Neocredit não é nenhuma plataforma de crédito, é uma plataforma de inteligência. É uma plataforma de inteligência. Cara, é fundamental, é uma plataforma de inteligência. Ela nos conduz no mar aberto. E, cara, é isso que ela nos faz. Eu acho que quando a gente olha por uma operação de Opera, uma operação de Neocredit, é justamente isso. Cara, é uma plataforma de inteligência. Isso aí. E aí ela vai dar o sinal pra gente, que eu falo pro Guilherme, pros meninos aqui. Cara, a tecnologia tem que dizer pra nós sinal verde, vermelho ou amarelo. E a decisão, aí Acelerar, tá conosco, aí tá gente. conosco, a bola tá conosco. É. Mas a tecnologia vai dizer, cara, agora tá vermelho, agora tá amarelo, agora tá verde. E isso pode acontecer do dia pra noite. E dar produtividade nisso também, Gustavo, é saber aonde eu vou gastar a energia de pessoas para fazer. Isso. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito o tomador claro. de decisão. A Mareste é outro cliente nosso lá no interior de São Paulo que atua no segmento de material de construção. Até R$5.000 é sim ou não. Não tem o derivar. Resposta fechada, pronto, acabou. Não tem o derivar, ele não precisa gastar 20 minutos de uma pessoa para poder fazer 15 minutos de uma pessoa para fazer uma análise de R$5.000, onde o ticket dele é muito maior. E outro ponto importante e aí por isso que de novo tem que ser plataforma, porque tem que ter uma condição de trazer o dado para tomada de decisão. E aí, neste ponto, eu entendo que a Neocredit te ajuda muito. Antes o analista usava 20 minutos para fazer uma análise, hoje a IA já vai e busca quais as variáveis que estão com problema e o analista vai direto naquela variável para poder tomar a decisão de crédito. Então, daí esse conceito de plataforma de inteligência. Maravilha. Ô, Guilherme, a gente volta no tema, né, de aceleração aqui, do que o Robson fala, de acelerar ou não. E como é que você vê isso no dia a dia aqui? Como é que a gente faz isso? Explica pra galera aqui como a gente usa no dia a dia. A gente brinca aqui, é do farol mesmo. Tem hora que tá vermelho, tem hora que tá amarelo, tem hora que tá verde. A tecnologia faz isso pra gente. Mas quem toma a decisão é a galera do dia a dia. É o nosso gerente que tá lá na ponta, é o nosso analista em relacionamento aqui na mesa, é a galera do crédito. Então, Guilherme, como desafia isso? Como é que faz no dia a dia? E principalmente, cara, como não machuca o cliente na resposta? Porque eu vou né, como usar o termo do David. O cliente pode estar na UTI. Na UTI. E aí, se eu chegar para ele e falar assim, cara, tu vai morrer, eu vou machucar ele. Como dizer não da maneira correta, como dizer não de maneira principalmente contextualizada, de maneira real, e principalmente dar outra solução para ele, que eu vejo muita gente fazendo aqui, puta, cara, ó, hoje não dá desse jeito, mas vamos tentar fazer assim, assim, que a gente vai poder te ajudar.
Cara, explica para os nossos ouvintes aí como é que a gente faz isso aqui. Gustavo, acho que voltando até no assunto de crescimento de PMS hoje no país, né? Traz muito a busca por esse crédito informal. Eles não têm uma maturidade financeira. Então, se a gente for olhar somente os dados mais básicos, eu vou ficar com dificuldade em dar crédito para eles. O que eu tenho que olhar aqui, principalmente na entrada que a gente chama de cadastro, eu vou olhar a capacidade de geração de receita futura. Eu acho que a gente analisa muito mais o negócio dele, se é um negócio viável, se é um negócio que lá na frente, com o nosso crédito, ele vai gerar 2, 3 vezes a receita. Eu acho que é aí que a gente entra com a nossa inteligência de mercado, né? A gente precisa olhar muito isso para depois ir olhar as políticas de crédito, olhar a restrição que ele tem, qual é o comportamento dele. Depois disso, eu consigo ter uma decisão muito mais tranquila, mais acertada. É em cima disso que eu acredito que a gente consegue empurrar o cliente para frente, independente se ele tem 1 ano de idade na empresa, se ele tem 2, se ele tem 10, se ele tem 20. Isso. Diferente de outra instituição, a gente tem que esperar fazer 2 anos para poder dar crédito pro cara. Cara, em 2 anos acontece muita coisa, muda muito. E aqui é como o Guilherme falou, o cara pode ter 1 ano de vida, pode ter 6 meses de vida, a gente vai olhar ele no dia a dia. E eu acho que isso está muito ligado, de novo, com o nosso propósito de impulsionar os negócios, porque aqui a gente está olhando o empresário, a gente conhece a luta dele, a gente sabe o que ele fez para crescer, para ele estar naquele momento, sabe as dificuldades que ele passou e a gente vai estar do lado. Eu sempre brinco que aqui, quando chover, a gente não tira o guarda-chuva, a gente ajuda ele a segurar o guarda-chuva. Então, isso o nosso cliente sente no dia a dia. E hoje a gente está querendo mostrar aqui para você, ouvinte, o quanto isso acontece na realidade. E se você gosta desse material de crédito, a gente faz muita publicação falando disso, de como isso funciona, como a gente olha. E a gente tem total tranquilidade de mostrar isso na prática, porque isso é a nossa vida e para o cliente a gente quer dar isso, né, Robson? Fazer ele apertar o pé no acelerador, dar segurança para ele dizer, cara, acelera, vende para esse cliente aí. Que seja para novos, seja para os clientes atuais, seja para os inativos, né? São os que estão parados ali que a gente podia ter um crédito imenso ali sem ter exposição. Aquilo que você falou, né, Robson, do vendedor tá na ponta do cliente para fazer o gol, você usou o exemplo perfeito da CIMED. A gente usa isso aqui muito internamente. Às vezes a gente está gastando 80% do nosso tempo nos 20% dos caras que mais rentabilizam e, porra, lá na base da pirâmide tá ficando uma galera inativa que, pô, por um negocinho ele deixou de operar, por uma restriçãozinha ou por um título que às vezes não foi da forma como a gente achou e tal, a gente deixou ele no limbo. Isso acontece com a maioria das empresas. O cara para de comprar e eu esqueci ele, eu abandonei ele. Puta, aí a plataforma vai lá, levanta esse cara e falou, bom, tem cara aqui pra olhar pra fazer gol, tá dentro de casa, tá pronto. Então, isso é legal de a gente não esquecer, porque parece que sempre o cliente novo tem mais valor, né? Eu tenho um exemplo muito claro, se você me permite sair da ordem aqui, eu tenho um exemplo muito claro de um cliente de uma indústria de alimentos que começou o projeto conosco, nós explicitamos ali a política dele, ele colocou a política no ar, e aí ele viu que no RP dele ele tinha lá milhares de clientes parados lá que são clientes inativos. Enquanto a força de vendas tá lá todo dia quebrando pedra para tentar achar cliente novo. O que a gente fez? A gente avaliou aqueles clientes inativos dele e a gente liberou simplesmente 11 milhões e 500 mil reais de limite liberado, sem exposições complexas, sem riscos. Oferta pronta. Então, equipe comercial, hoje é dia 20, então faz o seguinte, ó, olha aqui, e aí essa relação entre o CFO e o gestor de mercado para poder juntar essas informações e tomar a decisão e aí meter o pé no acelerador. David, fala pra gente agora um pouquinho de como funciona a nossa área de cadastro, como é que é o flow dessa área, quais os diferenciais que a gente tem, quando a gente recebe a área comercial, o que eles gostam da nossa forma de fazer. Fala um pouquinho do lead time, a gente entrar um cadastro novo e sair operação. Conta um pouquinho para nós o que a gente faz de diferente aqui, como é que isso funciona, mas não conta tudo. Tá, perfeito, então. Não vamos dar o segredo, né? A receita do bolo fica dentro de casa. Vamos lá. Hoje o cadastro ele é 100% digital, né? Então a gente tem uma plataforma aí que integra bastante a questão do comercial junto com o pessoal interno. Então a gente recebe essas propostas. O nosso diferencial é a agilidade. Tudo é feito de uma maneira muito rápida, né? A gente vê exemplos aí de empresas que tiveram, né, a necessidade de operar, veio o cadastro de manhã, né, à tarde, até meio-dia ali já estava operando. Então, é um diferencial. É um grande diferencial. Operar no mesmo dia é um grande diferencial. Não, é lindo, né? Eu acho que o cliente fica feliz, a gente fica feliz, o comercial fica feliz, todo mundo ganha, né? Então,
essa agilidade, né? Eu acho que a pessoalidade também é muito bacana, né? Aquele onboard com o cliente, eu acho que são raras as empresas hoje que pega a mão no telefone, liga para o cliente, seja bem-vindo, é assim que funciona a plataforma, é assim que você faz, se você precisar disso, faz isso, conta comigo. Eu acho que não só o cadastro, né? Mas eu falo também, exatamente, acho que por toda a mesa de operação também. Então, eu acho que esse é o principal, né? Não só do cadastro como da empresa, né? Como tu bem falou, que a gente tem no mercado, tá? Eu acho que essa agilidade, né? A gente focar no negócio do cliente, né? Eu acho que, como eu falei lá no início, não existe a empresa perfeita. Não existe. Mas a gente foca no negócio e traz uma solução para aquela dor, né? O cliente está precisando disso. Poxa, isso não dá. Não, ele não vai ser reprovado. A gente vai achar uma solução para aquele problema. Eu acho que esse é o nosso diferencial, tá? E, assim, a Opera Capital, ela vem, sabe, para realmente fazer a alavancagem, né, dos negócios, fazer a empresa, assim, crescer de uma maneira saudável, e a nossa ideia, assim, é aproximar realmente esse relacionamento, né, com o cliente, estar sempre próximo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins também, Nós né? queremos ser o primeiro a saber da coisa ruim e da coisa boa. Exatamente, exatamente, mas acho que é isso. Legal, David. Eu queria aproveitar e incluir o Guilherme nesse tema e a gente conversar sobre isso. Como eu te falei, alguns números, né? As quase 10 mil empresas que já passaram aqui, que passaram na mão de vocês dois aí para vocês olharem essas quase 10 mil empresas. A gente fez negócios nos últimos 2 anos, aproximadamente de 5 bilhões e meio de reais. É um desafio considerável, né? Pensam que por dia operam quase 200 e poucas empresas. Então, cara, Guilherme, na tua visão, no dia a dia aqui, você que está aqui, que é a nossa primeira linha de defesa aqui junto com o David, cara, o que faz a gente diferente? O que mostra para o mercado, mostra para o cliente? E eu já ouvi várias visitas minhas que o cliente diz assim, cara, de manhã quando eu penso em mandar a operação, primeiro eu mando para a Opera, depois eu vejo o que eu faço. Mas o meu primeiro pensamento é de vocês. Cara, como é que a gente conseguiu colocar isso no cliente? Como é que o cliente tem essa sensibilidade, essa admiração pelo nosso dia a dia? E como nós construímos isso? Fala para nós, como uma área tão difícil que é o crédito, eu já passei em outras instituições e parece que o crédito sempre é o lugar mais odiado do mundo, né? O crédito e o cadastro parecem ser os piores lugares do mundo. E aqui eu fico até impressionado que as pessoas gostam do crédito, gostam do cadastro. Falei, cara, tem um tempero diferente. Como é que faz isso? Eu acho que tem um misto de coisas aí. A receita do bolo, ela merece ser não revelada, mas acho que existe sim essa proximidade do crédito com a rua, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje o Guilherme, ele tá aqui atrás da mesa, mas eu volta e meia tô na estrada para entender como é que é a dor do cliente lá fora. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu venho para cá e falo, pessoal, cara, não vamos se atentar a coisinha pequena, vamos entender que a empresa tem um recebível bom, a empresa tem um movimento legal, a estrutura tá bacana, tá tudo funcionando, eu fui visitar e achei maravilhoso. Tudo isso faz com que o crédito dê um passo adiante e faça a velocidade acontecer. Mas, assim, o principal motivo que eu acho que quando eu vou visitar os clientes, eles falam, cara, eu penso muito na Opera porque eu sei que lá as pessoas falam a verdade. Boa. Eu falo com o analista de relacionamento, eu falo com o cadastro, eu falo com o cara da cobrança, todo mundo fala a mesma língua e o mesmo tom. E isso é muito legal, você chegar num cliente, ser bem tratado, porque às vezes você vai lá, pô, vem aqui um FDIC, vem aqui uma securitizadora, as pessoas às vezes têm um pouco de medo. E não, cara, pô, vai lá a Opera, a galera fala, pô, você dá Opera, legal, pô, obrigado. Cara pra bater, obrigado por ter vindo aí, que surpresa boa, o Guilherme, que é o cara que diz não no crédito, diz sim também, vim aqui falar comigo, tô surpresa, a primeira empresa que vem aqui fazer isso, poxa, muito obrigado. Então, até o próprio comercial, ele agradece isso, porque assim, quem é que leva o crédito, que tá lá, sentado com a bunda na cadeira, no ar-condicionado, para a estrada para visitar as empresas? Eu acho que são poucas que fazem isso. Exatamente. E isso dá muito certo. O comercial adora. Chega lá, os caras me recebem, cara, com caixa de bombom, pago janta, tudo. Eles querem tratar o crédito de uma maneira, né, como se fosse um rei. Mas, na verdade, eles estão muito felizes porque eles sabem que isso vai desencadear uma boa relação entre a mesa e o comercial. E, né, gera mais negócio, vamos falar a verdade. Com certeza. Cara, que bom. Fico feliz aí. E eu vi isso, é sinal que os nossos valores, nós não combinamos o jogo, mas o Guilherme acabou de falar de dizer a verdade, eu acho que esse é o nosso primeiro valor, né? Isso está intrínseco, cara, por pior que seja, a verdade tem que ser dita. E aqui a gente leva isso muito a sério e o cliente valoriza isso. E tem um mantra que nós usamos aqui, melhor do que um sim é um não rápido. Então, cara, se não puder dizer sim, diz não para ele, contextualiza e deixa ele tocar a vida, que eu acho que isso é importante. E falando nisso, Robson, uma das perguntas que eu mais respondo no dia a dia das minhas visitas, eu adoro visitar, o meu negócio tá lá na rua, eu sempre brinco que
Se eu ficar aqui dentro, eu vou deixar uma meia dúzia nervosa, porque o meu negócio tá lá fora. O que eu mais recebo quando a gente visita algumas empresas, eles perguntam, cara, o que vocês usam de ferramenta no crédito? Cara, que tipo de ferramenta ajuda vocês? Pô, a quantidade... Só para vocês terem uma ideia, a gente avalia aqui quase 250 mil sacados por mês passam aqui na nossa instituição. Então todo mundo quer saber, cara, como é que faz isso? Quem ajuda? Como é que ajuda? E eu sempre faço questão de falar da Neocred, dizer, cara, a gente tem uma puta plataforma de inteligência que nos ajuda pra caramba, dá suporte pra caramba, tem um know-how gigantesco. E o legal é que a gente pode disponibilizar isso pro cliente, né? O cliente tem essa disposição. Então, cara, fala um pouquinho dos segmentos que vocês atendem, que nós atendemos, porque nós estamos juntos nesse jogo, porque a Opera usa e fala super bem dessa experiência e gosta dessa experiência e fala para o cliente, porque eu sempre digo, se o nosso cliente usar Neocred, com certeza o título dele aqui vai chegar mais redondinho, ou seja, vai ajudar o trabalho de todo mundo e vai facilitar a nossa vida. Então fala um pouquinho, cara, quais segmentos que a Neocred é líder, é referência e como é que a gente pode ajudar o nosso cliente de maneira mais efetiva. Legal. Eu acho que primeiro, Gustavo, foi legal essa pergunta, eu acho que tem uma coisa que o David vai concordar, o Gustavo vai concordar, o Guilherme vai concordar, e aí que faz a diferença para trabalhar em diversos segmentos. O crédito é um organismo vivo. Parte desse primeiro entendimento. Isso. Né? Então, assim, quando eu trago aos clientes, sei lá, a Tigre, a CIMED, a Electrolux, esses grandes clientes, eu trago aí, sei lá, a Sherwin-Williams, que tem milhares de análises por mês, eu trago também distribuidores que têm 20, 30 análises por mês. Eu trago a indústria, que às vezes tem um ticket alto, indústria que vende ticket aí de milhões de reais, que tem, sei lá, 100, 120 análises por mês. É muito menor a quantidade, mas a necessidade de informação é a mesma. Mas aí, essa questão de ser um organismo vivo, e a Neocred tem isso muito no DNA, ele está relacionado a alguns pontos. Primeiro, respeitar a cultura e o apetite de risco. Quem entende do negócio, Gustavo, quem entende da Opera é você. Então, o teu analista aqui, o teu time aqui, ele consegue ajustar isso ou afrouxar aquilo, dependendo do segmento, dependendo do cluster, dependendo da área, da região, né? Ontem saiu uma pesquisa grande aí falando sobre as regiões, né? Então, e tem diferentes níveis de scores nas regiões. Então, eu preciso trabalhar de forma diferente. Então, primeiro ponto é respeitar esse apetite de risco. Segundo ponto é dar autonomia. Você, gestor de financeiro, você CFO, você analista de crédito que está vendo aqui, certamente você não pode esperar 2 meses para mudar a tua política de crédito. Não dá. E você falou de rapidez. Na plataforma da Neocred, você consegue ajustar isso em minutos, sozinho, com autonomia. Sabe por quê? Porque não há caixa preta. Sabe aquele score de 573 Sim. e o score dele de 625, você não sabia de onde vinha? Isso não existe. No mínimo, você tem que suavizar isso. Então, aí a política vem trazer uma política dentro de uma plataforma que te permite fazer ajuste, te permite acertar o mercado e, de novo, te apoiar a meter o pé no acelerador. Ô Robson, me fala assim, cara, qualquer um consegue configurar a plataforma ou eu preciso chamar um técnico, um cara da NASA, alguma coisa assim, não? Qualquer um pode configurar. Depois de implantado, integrado ao seu ERP, você pode configurar a qualquer momento. E ainda, para aquele cliente que ainda não tem... Porque a arte de trabalhar numa política é a arte de transformar o tácito em explícito. Aquilo que está na cabeça do analista, num primeiro momento, o que a gente faz? O nosso time de consultoria, no momento que você adquire o Neocred, vai lá e te ajuda a entender isso e já colocar dentro da plataforma. Feeling, né? Como botar o feeling no papel? Esse é o desafio. É isso aí. Então a gente te ajuda a tirar do tácito da cabeça do analista e colocar isso no explícito, e no momento que está no sistema, aí é medir. Aí nós estamos falando de PDCA praticamente, porque daí você vai medindo e vai ajustando sozinho aquilo que você... Não tem ticket para abrir, nada? Nada. Cara, isso é maravilha, né? Ó, que bom. Pessoal, esse foi o episódio do nosso OperaCast, para desenrolar um pouquinho sobre crédito, para trazer esse organismo vivo, como o Robson falou, para a nossa realidade, para o dia a dia. Se você gostou, se você quer saber um pouquinho mais, entre nas nossas plataformas digitais, procure a Neocred, procure a Opera, a gente está à disposição para falar, para conversar mais, para te fazer uma visita, para te explicar um pouquinho mais de como tudo isso aqui que você ouviu funciona. Então,
David, Robson, Guilherme, obrigado por essa participação. Tenho certeza que a gente desenrolaria isso aqui mais umas 10 conversas, porque esse tema é bom demais e esse tema é instigante, né? O crédito é instigante, de novo, como o Robson fala, gostei disso, é um organismo vivo, muda a todo momento. Então, obrigado pela presença e tenho certeza que essa conversa desenrolará ainda bons negócios e com certeza vamos apoiar ainda mais o nosso cliente para ele meter o pé no acelerador. Obrigado, ouvinte, e seja bem-vindo sempre.